Olá, sejam bem-vindos ao programa A Sua História da TV D3+, TV, a TV de toda a família. Não se esqueça de já curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. E o programa de hoje está imperdível. Nós vamos chamar a Karina, ela que é especialista em marketing e vendas. Mas antes de eu chamá-la, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna à tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV de toda a família. Para você que está chegando agora, já curte, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. O nosso programa vai ao ar agora, todas as sextas-feiras, às 19 horas. Gente, e eu tenho um enorme prazer de chamar aqui uma pessoa que chegou na minha vida e trouxe muita luz. A Karina, ela que é especialista em marketing e vendas, mas também é uma amiga querida, é uma parceira, está arrumando lá o meu Instagram. Então, gente, se você precisa melhorar o seu marketing, precisa vender mais, esse programa é para você. Então, fica com a gente até o final. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Simone. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Karina, conta para quem está nos assistindo, como foi essa trajetória da Karina até chegar na Karina de hoje, que é empresária, empreendedora, ali tá com uma franquia de uma revista, que isso aqui é um babado que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Já. Conta que essa trajetória até você chegar onde você está hoje. Bom, Simone, sobre a minha trajetória, né, a área que eu estou hoje, o marketing, vendas, eu digo que essa área me escolheu. Quando eu era adolescente, ainda meu sonho era ser professora. Eu queria falar com muitas pessoas, queria ser astronauta, queria ser bióloga. E quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer biotecnologia. Só que por algumas questões lá, acabei trancando a faculdade. E naquela época minha mãe estava doente, eu estava cuidando bem dela, aí eu fui fazer enfermagem. Aquela coisa, sabe, não sei muito bem o que eu vou fazer, qualquer caminho serve. E daí, quando chegou na metade da faculdade, eu cheguei para os meus pais e falei, olha, não me identifico, porque eu saía dos estágios chorando. Eu me apegava aos pacientes. E daí meu pai falou, não, você já trancou uma, vai trancar outra, agora termina. Terminei, mas já sabia que não ia atuar. Quando eu concluí a faculdade, naquele ano, em 2012, meu pai estava abrindo a empresa dele, uma metalúrgica. Ele falou, bom, já que você não vai atuar, vem trabalhar comigo. E foi o que eu fiz. Trabalhei com meu pai no setor administrativo até 2016, foi quando eu tive minha filha, e daí que eu comecei a despertar. Eu falei, poxa vida, eu sempre sonhei com tanta coisa, e hoje eu tô aqui, pai, te amo, mas você sabe que eu não me identificava com a área, né, a área administrativa, de ficar lá em planilha, faturamentos. Eu sempre fui criativa, e daí eu pedi as contas para meu pai e fui estudar.
A primeira área que eu fui para o coaching, porque nessa época eu passei por um processo de coaching, foi o que me ajudou a destravar muita coisa. Gente, essa Karina aqui hoje dirige para cima e para baixo, faz as coisas. Naquela época nem dirigir, eu dirigia, eu morria de medo. Eu estava grávida, com 27 anos, barrigão, e minha mãe me carregando para cima e para baixo. E depois do coaching, das terapias, eu comecei a despertar. E daí nessa jornada, em 2021, né, entrou pandemia, eu estava fazendo o curso, eu conheci uma mentora de carreira. E daí ela falou assim, Karina, você é muito boa com marketing. E daí ela pediu algumas aulas de Canva e eu comecei a dar aulas de Canva ali. E dando essas aulas de Canva, porque eu sempre gostei dessa parte gráfica, eu fazia as artes para o meu pai, para a empresa dele, eu fazia logotipo para os amigos gratuito. Na época da pandemia, um monte de gente teve que ir para o digital, eu fazia logotipo para os meus amigos sem cobrar. Ah, vai começar a ir no Instagram? Eu faço, eu sei fazer, eu faço. E daí, essa mentora falou, viu, você tá na área errada. A sua área é o marketing. Eu falei, será? Ela falou, olha, a minha social media sumiu do mapa. Não sei se ela tá viva, tá morta, o que aconteceu, se a Covid acabou afetando ela, mas eu tô sem social media. Eu falei, mas o que é social media? E daí ela me falou o que era, Eliana Menezes, também, ó, I love you. E daí eu comecei a ser social media. E hoje, então, eu tenho uma agência de marketing, a agência Seven, e eu falo que a Karina se encontrou e ainda está nesse caminho, porque o marketing, gente, é muito amplo. Eu concluí a faculdade de marketing agora no final de 2024, né? E estou fazendo o MBA de marketing e vendas agora. Uau! Gente, vocês perceberam que conteúdo aqui, tá? Muito. É para, né, pra dar e sobrar. Então, se você se identifica com a história da Karina aqui, se você tem a dificuldade para marketing, gente, eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não sei vender, eu não sei deixar o meu Instagram vendável, a gente chama isso, né, Instagram vendável. Essa mulher, ela é um avião. Então, fique com a gente até o final dessa entrevista. Explica para quem está nos assistindo, Karina, o que significa social media. Explica assim com todos os detalhes, porque as pessoas às vezes falam-se muito sobre social media, sobre marketing digital, mas às vezes as pessoas não sabem exatamente qual é a função de um social media. Sim, eu já ouvi muitas pessoas, né, falarem, eu preciso de alguém para cuidar da minha rede social. É isso que o social media faz. A gente faz a gestão da sua rede social. Hoje, como que funciona o nosso processo dentro da agência Seven, né? Hoje eu tenho uma equipe e a gente trabalha com marketing humanizado. É aquele marketing com alma, que tem a cara do seu negócio. A Simone veio até falando comigo de que a gente conseguiu ler a essência, né, da sua marca. Então, hoje a gente faz reuniões mensais com nossos clientes, a gente pergunta o que eles esperam do conteúdo, como que foi a experiência. E daí, em cima disso, a gente constrói linha editorial, calendário editorial, a gente monta ali as artes para você. Eu sou de Sorocaba, São Paulo, né? Então, as pessoas que moram em Sorocaba são nossos clientes, a gente faz o videomaker desse cliente, a gente vai até lá, roteiriza seus vídeos, grava, edita e a gente posta tudo no Instagram para você. Seu único trabalho é responder os comentários que o pessoal vai fazer ali no seu post. Então, o social media faz essa parte da estratégia. Não é criação de post de arte. Se você quiser só a criação de arte, contrata um designer. Mas o social media a gente monta pensando no funil de vendas, pensando na estratégia de conteúdo. Gente, o que a Karina disse é verdade, nós viemos juntas, né, aqui para o programa, e eu vim realmente falando sobre a equipe. Essa equipe, ela conseguiu entender quem é a Simone, terapeuta. Né? Desde lá da minha infância, tudo que eu passei na minha vida e todos os meus posts, né? Desde que eles começaram a fazer esses posts, todos os meus posts, eles têm a ver com a essência da Simone, a essência da terapeuta, quem eu sou verdadeiramente. Então não é só sobre jogar um conteúdo na internet, mas é trazer a essência, a essência da sua empresa para a cara do seu Instagram. Gente, esse assunto tá maravilhoso, eu tenho certeza que você já se conectou, mas a gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta.
Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3 Mais TV, a TV de toda a família. Por que de toda a família? Porque os conteúdos aqui eles servem para toda a família, desde a criança, do adolescente, para você que está nos assistindo com muito carinho. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que esse conteúdo vai ser de grande relevância. Ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, porque agora nós temos o compromisso todas as sextas-feiras, às 19 horas. E antes de eu chamar a Karina para continuar essa história maravilhosa, eu quero fazer um agradecimento a S Acessórios, sempre com acessórios de excelente qualidade para todas as ocasiões. Stephanie, meu muito obrigada pela parceria. Karina, conta um pouquinho mais sobre essa história do social media. Eu contei aqui que vocês realmente buscam a essência dessa pessoa, desse cliente. O que mais vocês fazem? Não é só sobre fazer um post. Tem toda uma questão de funil de venda, se é o caso, tráfego pago. Não, vocês fazem essa parte também? Como que funciona? Hoje, dentro do nosso ecossistema, a gente tem parceiros, né? Então, nós oferecemos social media, assessoria de imprensa. Hoje, eu sou diretora da revista Mulheres que Brilham e Goldman. Então, se a pessoa também, né, o cliente quiser aparecer numa revista, tem um programa na rádio. Então, se precisar, tem o rádio ali para fazer a entrevista. E hoje, então, o que a gente fala, né? Quando a gente faz a reunião, a primeira reunião com o cliente, eu gosto de conhecer a história. Então, eu pergunto fatos da infância, né? A gente pergunta sobre livros preferidos, os filmes prediletos, e a gente começa a associar com o seu conteúdo. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com liderança, ela cresceu no meio de 11 irmãos, e só ela de mulher. Então, a gente criou um conteúdo para essa cliente, o que eu aprendi sobre liderança, sendo filha única no meio de 11 homens. Da Simone, a gente criou um sobre a avó dela, né? A gente traz conexão, porque hoje, gente, mesmo eu uso muito a inteligência artificial dentro dos nossos processos, né? Da nossa metodologia. Hoje é fundamental, né, Karina? Eu falo que é uma ferramenta de produtividade. Antes, até ano passado, eu pagava uma redatora para fazer os textos. Então, hoje eu pago a assinatura do ChatGPT, que é bem menos do que a da redatora, né? E faz isso com mais rapidez. Bem mais rapidez, e ele dá muitas ideias, então é só saber alimentar a ferramenta. Eu acho que é muito quem está manuseando essa ferramenta. O prompt certo. O prompt certo, né? Então a gente consegue criar conteúdos humanizados mesmo usando um robô ali como aliado. Então a gente, com a Simone, a gente fez esse processo. Fizemos várias perguntas sobre a vida dela. E daí, em cima dessas respostas que ela nos deu, a gente começou a roteirizar as ideias de conteúdo. Daí a gente pensa, assim, no funil. A gente pensa em conteúdos mais topo de funil. Aquele topo de funil é o que vai chamar a atenção geral, né? A gente fala que as redes sociais é um mar. É um mar bem amplo. E lá tem peixes para todos os tamanhos, para várias iscas, né? Então, o seu conteúdo vai o quê? Içar alguém ali. E daí você vai criar o seu balde. Você vai colocando esses peixes ali, esses leads, né, dentro desse balde. E daí a gente começa a trazer conteúdos mais de conexão, conteúdos que vão trazer mais consciência de que a pessoa está precisando de você. E é interessante porque eu confesso que conectou tanto, porque a hora que eles me mandaram um conteúdo para ser aprovado, eu me emocionei. Porque eu fui criada pela minha avó. Então, quando eles colocaram... Foi uma surpresa para mim. Né? Quando eles me mandaram conteúdo para aprovação, eu me emocionei quando eu li todo aquele conteúdo. E eu falei, meninas, vocês estão de parabéns, porque realmente vocês foram lá no fundo de quem realmente é a Simone, antes da Simone terapeuta. E é isso que a Karina vai fazer com a tua empresa. Então, se você já se interessou, depois assim tá aparecendo aqui o Insta da Karina, a gente vai deixar novamente, ela vai falar depois das redes sociais dela novamente, chama no direct, porque essa pessoa, ela é fera para te ajudar. Karina, explica pra gente também um pouquinho mais sobre a revista. O que é essa revista Mulheres que Brilham? Bom, a revista Mulheres que Brilham, ela tem a sede, né, em Campinas. A fundadora é a Lilian Bonfim. E a Lilian me convidou no começo desse ano. Na verdade, ela convidou em outubro, daí eu estava passando por alguns problemas pessoais, não aceitei. E ela me convidou novamente em meados de fevereiro, março, para estar assumindo a franquia de Sorocaba. A revista, ela reúne histórias de mulheres empreendedoras que têm uma história para contar.
que têm um legado e que querem se conectar com outras mulheres. Ela está hoje presente em mais de 14 países, com mais de 2 milhões de visualizações, e a gente não faz apenas uma revista, a gente torna aquele momento, a gente transforma num momento memorável, né? A gente organiza uma noite de gala para essas mulheres receberem uma premiação no palco e até usarem isso como estratégia também, gente, estratégia de marketing, para conteúdo e para conexão. Eu falo que a revista ela abriu muitas portas para mim. A Simone eu conheci através da revista, a gente fez um lançamento num cruzeiro. Eu nunca tinha imaginado eu palestrar num cruzeiro. E depois desse dia que eu estive lá no palco, né, eu falei, gente, eu quero fazer parte disso cada vez mais. E hoje eu sou a diretora da franquia aqui. A gente tem uma equipe, né, com mais ou menos 14 embaixadoras. Teremos o lançamento em Sorocaba, dia 16 de outubro de 2025, já esgotaram as vagas, assim, 200 pessoas estarão nesse evento, a gente já esgotou, estamos com patrocinadores incríveis lá, e a gente já está com a data do ano que vem também, abril do ano que vem teremos em Itapetininga com a nossa anfitriã Simone. Gente, essa revista, eu posso dizer que também mudou minha vida. Porque traz mais autoridade, traz mais posicionamento quando você conta a sua história em uma revista, onde outras pessoas vão ler aquela história e também serão impactadas. Só que também impacta a vida do teu cliente. Então, eu tenho o acesso dessa revista ali no hall ali da entrada ali da minha clínica. E quando o cliente chega, quando é presencial, ele chega, ele olha e fala, nossa, você saiu numa revista. E eu já saí em 2 edições. Saí na primeira edição e saí nessa segunda edição, que foi em fevereiro, que foi num cruzeiro. E nós tivemos a honra de palestrar em alto mar junto com a Karina, que foi maravilhoso. Então, sempre que você fala de posicionamento, você está falando sim de um investimento, mas é um investimento em você. Então, se você tem o interesse de contar a sua história dentro de uma revista e ter essa história memorável, né, para impactar outras pessoas, procura a Karina depois, ela vai deixar novamente aqui o contato dela, ou vocês podem entrar em contato comigo também, eu faço essa ponte, mas não deixem de fazer isso, porque as pessoas falam, eu nunca fui convidada para participar de uma revista. Você tem que ter a iniciativa de querer contar a sua história, assim como eu contei a minha e fui impactada. E você também, né, Karina? Fui, e eu falo que as conexões, né, que eu tive ali com a revista, através da revista, é o que trouxe muitas oportunidades para a minha vida. Tanto oportunidades para a vida pessoal, espiritual, para os meus negócios. Então, quando eu conheci a Simone, várias portas se abriram. Eu já fiz conexão com brasileiras que moram na Irlanda, que moram em outros países, e assim a gente vai fazendo negócios, fazendo amizades, uma ajudando a outra. Networking. Eu falo que o networking é tudo, né, gente? Então, ele abre portas. Eu tenho hoje um grupo, né, de network, o Clube Mia. Sou diretora atualmente, e o Clube Mia, ele surgiu por conta disso. De pessoas, né? Pessoas, elas se relacionam. Assim, eu estava falando com a Simone, né? Jesus, ele colocou ali no network dele 12 discípulos, né? Ele teve seu primeiro grupo ali. E assim, a gente também, a gente pode ter o nosso grupo, pessoas para a gente poder contar ali. Não é só sobre trocar cartão, só venda, né? O network, ele é muito mais do que isso. E necessário. Gente, tenho certeza que vocês já estão conectados aqui com a Karina, com essa história maravilhosa, com tudo que ela está trazendo pra gente. A gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta. São Paulo, uma Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima,
corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna na tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV de toda a família. E para você que está chegando agora, nós estamos com Karina, ela que é especialista em marketing e vendas. Mas não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo com quem você acredita que vai ser importante. Já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nós estamos juntos todas as sextas-feiras, às 19 horas. A Karina agora vai continuar falando um pouquinho sobre o Clube Mia. Explica pra gente, pra quem está assistindo, o que é o Clube Mia, quais são os benefícios de estar nesse clube. O Clube Mia, ele nasceu junto com o Social Media em 2021, que enquanto eu dava as aulas de Canva, né, surgiu a mentoria Ideia em Ação. E dessa mentoria algumas pessoas queriam continuar aprendendo. Falei, então eu vou criar um clube, o Clube Mia, onde vocês vão estar comigo todos os meses e vou ensinando. E isso já vai fazer 4 anos. Eu até escrevi a história do Clube Mia nesse livro aqui, que lançamos em setembro do ano passado, onde eu conto aqui nesse livro de coautoria sobre a história do clube. O clube, ele é um grupo de networking, né, para mulheres, mas também um dos pilares do clube é o conhecimento. Para mim é muito importante a gente sempre estar aprendendo, crescimento contínuo. Então, o Clube Mia, ele tem uma academia 360 para empreendedores numa plataforma. E ali as pessoas conseguem ter acesso a inúmeros conteúdos, desde redes sociais até mesmo parte de processos, de negócios, produtividade, rodas terapêuticas, tudo que um empreendedor, uma empreendedora precisa. Então, a gente tem encontros presenciais, encontros online, temos um grupo para networking ali no WhatsApp e o clube é mais do que um grupo, né? É uma família. Ali, muitas mulheres acabam se tornando cúmplices umas das outras. Então, esse é o meu amor, né? E para quem está assistindo, que quer participar desse clube, como que funciona? Quem tiver interesse em participar do Clube Mia, é só acessar nosso Instagram, @clubemia.oficial. É clube com E no final mesmo, mia.oficial. Chama a gente no direct, fala, olha, eu vi a Karina falando lá no programa, na D3+, e eu quero saber mais informações. E a gente te explica como funciona para fazer parte desse grupo. Karina, eu tô vendo aqui que você tá com 3 livros, você já falou um pouquinho sobre um deles. Esses outros 2 livros, conta um pouquinho da história, como foi escrever esses livros, conta um pouquinho para quem está nos assistindo. O meu primeiro livro, né, o primeiro foi esse aqui, O Fracasso é Apenas o que Vem Antes do Sucesso. É um livro de coautoria pela Literary Books e ali eu conto do comecinho da história, que eu contei aqui para vocês, que eu trabalhava lá com meu pai e daí eu comecei a empreender. Então, é um pouco do que começou ali. Aí, um tempo depois, o Mestres em Ação. Aqui eu conto um pouco sobre a criação de conteúdo, como criar conteúdo, né, para rede social. E o Fortes veio para contar a história do Clube Mia, onde eu coloco que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Né? Então, o lançamento desse livro aqui, ele foi surreal. Eu tive muitas pessoas no dia ali comigo, no lançamento, enquanto esses 2, né, eram umas 5 pessoas comigo na livraria. Esse aqui já tinham 80 pessoas no auditório e consegui muitos patrocinadores nesse dia, né, pessoas que acreditaram no projeto. E foi uma noite muito emocionante, porque eu pude cantar e pude testemunhar também de como Deus trabalha na nossa vida, nos nossos propósitos, né? Ele sempre, tudo que Ele coloca na nossa vida, seja o nosso negócio, a nossa família, tudo tem que ser para a honra e glória dEle, né? Então, aqui eu conto um pouco sobre isso. Explica para quem está nos assistindo,
qual é o público que mais te procura? São pessoas físicas ou são pessoas jurídicas? Você atende, tem uma grande demanda de empresas te procurando? Porque a gente ouve muito aquela empresa que está querendo se destacar ali no mercado digital, mas ela não sabe como. Então, assim, monta ali, pede para um funcionário montar um Instagram e fazer as postagens e tudo, mas não é nada muito intencional. Explica para quem está assistindo. Você atende também esse público de empresários? Hoje eu atendo um público bem misto. Pequenos empreendedores é aquele público que geralmente contrata consultoria, identidade visual. A gente faz identidade, brand, né, criação de e-books, media kits. Então, eu atendo muitos palestrantes, mentores, profissionais liberais, né? E também eu atendo pequenas e médias empresas, grandes empresas, nessa parte da gestão da rede social, de tráfego pago. Então, a gente, às vezes, faz rebranding, né? A empresa já tem um branding ali, já tem uma marca, ele quer mudar, quer trocar o logotipo, quer... Ai, Karina, não está mais conectando comigo, com quem eu sou. Porque quando a gente vai criar um brand, uma identidade visual, eu aplico ali ferramentas de autoconhecimento. Eu pego minha bagagem do coaching, né? E aplico e a gente consegue criar uma marca alinhada à essência da pessoa. Então, tem clientes que chegam assim, por exemplo, é porque eu tentei modelar, me inspirar na marca X, mas, nossa, parece que não vai, não consigo, não conecta. Quando eu começo a aplicar os testes ali, né, de autoconhecimento, o arquétipo, a gente identifica que o arquétipo daquela marca era X e a sua é Y, por isso que não estava batendo. Então, a gente consegue definir paleta de cores, desenho do seu design, né, do seu logotipo, baseado em quem você é. E fica tudo alinhado com a sua essência, né? Então, a gente estava falando do conteúdo, mas também a marca, o design, a gente também consegue fazer algo mais alinhado com quem você é, não com o que os outros estão seguindo. Você não fica seguindo, né, o padrão ali, a moda. Você vai seguir a sua moda, a sua autenticidade. Olha que interessante. Já a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre os arquétipos, que isso é muito interessante. Talvez quem esteja nos assistindo ficou curioso para saber como que funciona sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV de toda a família. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E antes de eu voltar com a Karina, eu quero fazer mais uns agradecimentos. Eu quero agradecer a Estúdio Paola Make, que faz essa maquiagem maravilhosa, sempre com muita perfeição. Paola, um grande beijo. E a Cris Albuquerque, que faz as minhas unhas, sempre com muito carinho. Cris, muito obrigada. Karina, volta a falar um pouquinho sobre os arquétipos para quem está nos assistindo e ficou um pouquinho curioso e às vezes não sabe o que é. É muito comum o pessoal perguntar, mas o que é isso e o que isso vai impactar no meu negócio? Gente, vai impactar muito. Por quê? Os arquétipos, eles vêm lá de trás de estudos de Jung, né? E daí o que ele traz? 14 arquétipos. É a forma como a gente se vê e as pessoas veem a gente, o nosso posicionamento. Então, tem o arquétipo do herói, do cuidador, do fora da lei, temos do bobo da corte, temos também o visionário, explorador. E daí, quando você responde, é um teste que a gente faz, você responde ele, dá uma tríade arquetípica. Nessa tríade, a gente tem as combinações. Então, se, por exemplo, a pessoa que você estava se inspirando é um arquétipo da maga, mas o seu arquétipo é governante, nada a ver, já aconteceu isso. Eu estou dando esse exemplo porque
A pessoa estava seguindo uma paleta de cores, uma identidade visual ali no Instagram dela, na rede social, baseada no que ela estava se inspirando na mentora dela, que era maga. Só que quando a gente fez o teste, o dela era governante. O governante é totalmente diferente de uma maga. E quais cores são do governante da maga? Só para quem está em casa entender. Geralmente a maga, a gente usa muita tonalidade de roxo, lilás, porque a maga mesmo é essa da transformação. O governante, ele já é mais pro azul, cores mais sérias, que ele vai trazer o quê? Estabilidade, confiança, segurança. Então é azul, às vezes um toque de dourado, um preto, preto e branco, tá? Já aconteceu também, por exemplo, saiu o arquétipo de rebelde. Mas como assim, cara? Eu não sou rebelde, eu não ando cheio de piercing, de jaquetão preto. Mas não, eu falei, o próprio Jesus teve uma cena lá na Bíblia que ele foi rebelde ali com os fariseus, né? Então é uma pessoa que ela vai contra o senso comum às vezes. É aquela pessoa que ela não se conforma com o que o ambiente está colocando para ela. Entende? Então, é muito além do que vestimenta. O arquétipo é como você se posiciona na vida, na sociedade, na sua família, no seu negócio. Então, se você cria uma identidade visual para o seu negócio, principalmente quem é pequeno empreendedor, profissional liberal, e você pega uma paleta que não casa com você, não pega uma identidade visual que casa com você, você vai querer ficar trocando toda hora. De vez em quando trocar, gente, não tem problema. Porque gosto, às vezes a gente muda mesmo, né, Simone? Eu troquei o meu, era tudo rosinha, de repente foi pro preto e dourado. E São fases, né? Mas é que acontece que tem gente que define a cor e não se conecta. Fala, nossa, não bate, não casa. E a gente tem todo esse cuidado. Se você tem um arquétipo de cuidador, é uma paleta mais suave. Se for de explorador, já é terra, então é verde, é marrom. Se for o sábio, também é o marrom, mas pensando numa biblioteca, num café. Até as fotos, o mood board que a gente monta para o cliente, a gente monta em cima do arquétipo. Então se você tem de explorador, você vai colocar muitas fotos de natureza, de cachoeira, né? Maga também tem essa questão de conexão com a natureza. Agora, se for um arquétipo do sábio, vai tirar numa biblioteca, num café, com uma xicrinha de café. É até engraçado, eu falo, você gosta de tomar xícara de café no café. Como você sabe? Seu arquétipo. Né? Então, em cima do arquétipo, a gente consegue identificar a identidade também que a pessoa vai aplicar ali na rede social dela, na vida dela. Por isso que eu falo aqui no programa que é sempre muito importante você buscar profissionais especializados para atender a sua empresa ou até mesmo você que está ali em crescimento. Por quê? Porque fazer qualquer coisa, a gente vai no Canva. Vai no Canva, faz qualquer coisa, faz sozinho. Mas será que você está fazendo exatamente o que precisa ser feito para que a sua empresa, né, cresça? Esse pequeno negócio, né, começou a empreender agora. Será que o que eu estou fazendo vai ajudar ou vai piorar? Existe isso, cara, a pessoa que começou e de repente parece que não está dando certo, aí você vai lá, tem aquele toque, faz a mudança desse brand, que eu acho que é assim que fala, e aí melhora tudo e ele vem e traz esse feedback para você, olha, depois que você mexeu, que você alterou, aumentou, melhorou, tem isso, você tem esse feedback? Sim, inclusive tem clientes que choram na apresentação, quando eu faço a apresentação do brand, né, na reunião final. Tem clientes que choram, elas se emocionam, falam assim, você conseguiu me entender melhor do que eu. Então, isso já é gratificante. E eu tenho muitas clientes que contam, semana passada uma mandou para mim que ela falou num podcast, né, sobre o meu trabalho, que depois que eu comecei a trabalhar ali no Instagram dela, ela se conectou muito mais com a audiência dela e ela fala que a gente consegue ler a alma, né? Porque eu me preocupo muito com isso. Por mais que a gente esteja no digital, a gente precisa sempre estar conectando. A venda, né, Simone, ela é conexão. Então, a gente está falando aqui sobre negócios. E um negócio para sobreviver é com venda. Mas é uma conexão humanizada. É isso que a Karina está querendo dizer para vocês. É uma conexão humanizada, e isso é genuíno, gente. Eu não traria aqui uma pessoa que eu não conhecesse a história e que não fizesse um trabalho para mim, né? Para trazer realmente um profissional de qualidade para vocês. Então, sempre que eu trouxer aqui profissionais assim, eu tenho todo um estudo e geralmente eu me conecto, né? A doutora Paula, que veio, que cuida de mim. Doutora Paula, um beijo,
Gratidão por cuidar tão bem da minha saúde. A Karina, então são pessoas muito próximas e que eu trago para fazer coisas para mim, né? Então, se conecte com essa história da Karina. Se você tem esse problema, a minha empresa parece que não vai para frente, parece que eu não consigo me conectar, os conteúdos não estão conectando, contrate uma empresa que vai cuidar da sua empresa com muito amor, com muito carinho, com muita conexão e usando a tua essência. Sim, conexão é tudo, né, Simone? E às vezes a pandemia veio para ensinar a gente como se conectar sem estar ali presente, né? Então foi um momento que a gente pôde ter um laboratório ali de ver validar o que funciona e o que não funciona. Então hoje eu falo que não é só você colocar um post bonito, às vezes até um post que conecta, você vai começar a aplicar o que eu falei aqui, né? Colocar fatos da sua história relacionando com algo que você gostava, com algo que você viveu, mas também você se conectar de outras formas, seja em grupos de WhatsApp, grupos de networking, estando em eventos, em palestras, né? Fazendo live. Ai, Karina, minha live entra 2, 3 pessoas, mas às vezes a live vai ficar gravada lá, as pessoas podem reassistir, ou você cortar uns trechos menores ali, né? Fazer pílulas de conhecimento. Então, tem várias formas aí de você conseguir crescer, né? E usar tudo que a gente tem aí de disponível para o nosso crescimento, do nosso negócio. Eu tenho um grande mentor, né? O Renner Silva. Um abraço, Renner. O Renner, ele sempre falou isso pra gente, que quando você se conecta genuinamente, quando você fala sobre a tua verdade, né, a tua história, mas que ela seja verdadeira, ela vai conectar. Então, sempre que você contar a sua história, não tenha vergonha. Eu nunca tive vergonha de contar a minha história, seja na revista, seja nos palcos, quando eu estou fazendo as minhas palestras, né? Até mesmo para os meus clientes, para eles entenderem que eu conheço realmente a dor deles. Então não tenha vergonha de contar a sua história, porque às vezes você contando a sua história, você vai se conectar muito mais com o teu cliente. Tá interessante, né? A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV de toda a família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Você tem um compromisso comigo todas as sextas-feiras, às 19 horas. Mas antes de eu voltar com a Karina, eu quero fazer mais um agradecimento. Company Hair, a Márcia, que faz esse mega maravilhoso no meu cabelo. Márcia, o meu muito obrigada. Karina, você quer compartilhar algo interessante com o público. O
que é? O que eu quero compartilhar é que quase cancelei minha vinda pra cá hoje. Meu Deus! Gente, eu tava muito nervosa hoje e daí eu falei, eu vou mandar pra Simone falando que eu não vou, mas como que eu vou deixar ela na mão? Pra quem me conhece há mais tempo, alguns devem estar estranhando o meu visual. A Simone falou de Mega, né, e eu lembrei, eu falei, eu preciso compartilhar essa história. Eu falo que a pandemia ela veio para virar a nossa vida de ponta cabeça. Foi ali que eu comecei a estudar o coaching, que eu falei para vocês. Mas também foi um período que eu desenvolvi um quadro de ansiedade e veio a tricotilomania, que é a mania de arrancar, o hábito de arrancar cabelos. Então, ao invés de roer unha, eu arranco meus cabelos, né? E é um quadro sério porque... os médicos, né, eu já passei por vários psiquiatras, vários tipos de terapias, né, hoje foi engraçado, eu estava no salão, a moça, eu vou fazer tal terapia, eu já sei de todo tipo de terapia, porque eu tô nessa busca, a Simone começou a me atender, a gente está no segundo encontro, né, ela começou a me atender como terapeuta também, e para me ajudar com esse quadro, porque a tricotilomania, segundo as pesquisas, não tem uma cura, né, para esse hábito. Parece simples, é só não pôr a mão na cabeça, mas não é bem assim. Quem tem vergonha em assumir. Conforme os anos foram passando, eu conheci várias mulheres do meu círculo de amizades que têm a tricotilomania, mas não falam. Algumas usam mega hair, peruca, outras arrancam mais na parte de baixo, só que eu arranco muito a parte da frente. E ano passado eu fiquei careca. Tive que usar turbante, algumas pessoas acharam que era até uma doença grave. Eu usei turbante por um bom tempo, o cabelo começou a crescer, mas eu fui na tricologista um tempo atrás e ela falou, na frente tem algumas partes que já estão cicatrizadas, de tanto que você tracionou, e vai demorar, assim, começou a demorar para crescer a frente, atrás crescia e a frente não. E eu sempre ia lá no cabeleireiro, corta atrás então, para equilibrar. E nessa corta atrás, eu sempre cabelo curto, me vendo obrigada a estar assim, eu não queria estar porque minha autoestima não estava ficando legal. Eu tive que cortar o cabelo para não parecer tanto as falhas, eu usava tinta spray. E ontem resolvi pôr um mega hair, né, que meu cabelo estava curtinho, tô de mega. E eu acordei de manhã, o cabelo assim, eu falei, meu Deus, eu não posso lavar, não posso fazer nada nesse cabelo, o que eu faço? Aí era 6h30 da manhã, eu acordei super incomodada com esse cabelo, mandei mensagem pro meu cabeleireiro. Tiago, I love you. Aí eu mandei, Ti, você tem horário para me atender hoje? Tem, amor, 11 horas. Falei, tô indo. Fui lá 11 horas, ele deu um jeito, falei, ai, amém, agora eu vou pro programa mais em paz, porque eu ia vir de boina, gente. Eu falei assim, se eu não conseguir dar um jeito nesse cabelo, eu vou por uma boina aqui, sei lá, fazer um rabo. E daí o Thiago arrumou. À tarde eu fui na Cirleia também, outra maravilhosa. E ela também finalizou, fez a minha maquiagem, finalizou o cabelo pra mim. E eu tô aqui linda, maravilhosa, né? E algumas pessoas olharam pra mim hoje. Nossa, o que eu comentei, que eu tô de mega, ficou super natural. Eu falei, ai, que bom. Graças a esses profissionais que Deus coloca na nossa vida, que são luz pra nossa vida, né? Exatamente isso. Quando eu falo que esse programa, ele é pra toda a família, é por isso. A Karina compartilhou aqui algo tão íntimo, tão pessoal dela, mas que serve pra você, talvez, que tem o mesmo problema, né? Buscar um profissional para te ajudar. Nós estamos agora iniciando um tratamento e eu falei para ela que com a hipnoterapia ela vai ter, se Deus quiser, perder esse hábito. Então a gente fala que não tem a cura, mas a gente consegue instalar gatilhos para que ela não coloque a mão no cabelo mais. Então a gente, mais pra frente, a gente volta falando sobre isso, né? Que, não coloco mais, não puxo mais o meu cabelo. Mas, cara, eu quero, antes de começar já ir finalizando o programa, eu quero te presentear com um mimo. Obrigada. Uma caneca com o seu nome, o nome do programa, para que você, toda vez que você olhar para essa caneca, você se lembre das vidas que você impactou com a sua história, com a sua trajetória. Tá bom? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Cia. Por não ter desistido. Não desisti. Obrigada, Tiago, Cirleia, vocês são maravilhosos. Gente, contratem. Eu quero que você passe todas as suas redes sociais para que as pessoas te procurem. Karina, eu quero sair na revista, eu quero entrar para o Grupo Mia, eu quero que você cuide das minhas redes sociais. Então, quais são os contatos que essas pessoas podem
entrar em contato com você? Então, como vocês viram, eu faço pouca coisa, né? E fico inventando mais. Então, vamos lá. O meu Instagram principal é o Karina, com K, Vieira.oficial. Lá você pode mandar um direct e falar assim, Karina, fiquei interessada em tal assunto, eu posso responder por lá. Tem o link da bio com também alguns serviços que eu tenho, né? Além desse, tem o Instagram próprio da revista, que é Revista M de Maria, Q de queijo, B de Brasil, MQB. Ponto oficial. E também tem da Agência 7, Agência 7, by Karina. E tem um programa na rádio que é o Criados para Criar, .oficial. Então tá, você que se interessou... E o Clube Mia. O Clube Mulher. Mia. Falta mais o Clube Mia. Falta o Clube... É muito Instagram para uma cabeça só. É muito Instagram, são 2 TDAHs, então é assim que acontece, gente. Falta mais um. Passa a outra rede social do Clube Mia. Clube Mia, .oficial. Clube Mia, .oficial. Você quer participar desse grupo de network, entre em contato e já entra para esse clube, porque eu tenho certeza que você vai fazer um network maravilhoso, vai aprender muita coisa ali. Karina, o que faltou você contar para quem está nos assistindo ali, dessa trajetória maravilhosa? O que faltou? Eu acho que esse é só o começo. Muitas coisas a gente passa na nossa vida achando que é o fim, mas não é, gente. A nossa vida é uma montanha-russa de surpresas. E eu falo que se você ainda não chegou aonde você quer, não desista. Descanse, mas não desista. Às vezes a gente está cansada, precisa descansar, mas não desistir jamais, né? E que os planos de Deus são maiores que os nossos, Ele tem sonhos maiores para a nossa vida. Muita coisa eu queria para minha vida e já aconteceu e está acontecendo coisas maiores, sabe? Então, falei para Simone, tem aparecido muitas oportunidades e eu falo que é quando a gente se coloca em ação, né? E não se vitimizar jamais também. Fala um pouquinho sobre cocriação, antes da gente finalizar, mas fala sobre cocriação. A gente veio falando sobre isso no carro e é surreal, porque quando você realmente acredita em algo e você pensa e você fala, não, eu vou conseguir, acontece, gente. Então, ouça sobre cocriação aqui. Eu falei pra Simone, eu quando tenho meus sonhos, né, eu fico imaginando. E tem uma faculdade que eu tenho um sonho ainda de fazer jornalismo. E tem uma faculdade muito conhecida, famosa nessa área, né? E eu, vira e mexe, ficava namorando o site deles. E recentemente recebi um WhatsApp. Olá, eu falo com a Karina? Falei, sim. Falei, eu acho que pegaram meu contato lá. Eu vi o símbolo da faculdade, falei, pegar meu contato no site deles, né? Eu fico stalkeando eles lá. Aí ela falou assim, que a gente é aqui do comercial da faculdade e queremos fazer uma parceria com você. Pode falar o nome da faculdade? Pode? Pode. Faculdade de Belas Artes. De Sorocaba. De Sorocaba. Daí falou assim, a gente quer fazer uma parceria com você e você divulgar a gente, fazer seus eventos aqui. E eu vou começar a fazer meus eventos lá, workshops, né, de marketing. E nessa parceria, assim, vindo, né, clientes para eles ali, eu também vou ter meus benefícios e poder fazer minha faculdade de jornalismo lá com eles. Então, assim, é incrível. É algo que eu falei, cara, né? Eu falei pra Simone, eu tô virando influenciadora. Que coisa boa. Porque não é só eles, né? Outras pessoas estão me procurando, buscando essa forma de parceria, de divulgação. E eu faço com amor, Simone. Eu não comecei no marketing pensando em ser influenciadora ou começar, né, a ficar famosa. Eu faço porque eu gosto. Eu amo o que eu faço, né? Que eu falei para Simone, comecei agora com promotora de eventos também, né? Mas porque eu gosto tanto de promover eventos do Clube Mia, da revista, que meus clientes começaram a ver o de social media e começou a pedir também. Então é sobre isso, a gente fazer com amor, né? Karina, muito obrigada pela sua disposição, por ter compartilhado essa história, por ter compartilhado algo tão íntimo com a gente. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a vocês que nos assistiram. Não se esqueçam, semana que vem, às sexta-feira, às 19 horas, você tem um compromisso comigo. Um abraço, fiquem com Deus.